Olá pessoal, quero apresentar a máquina da QMEI. Apesar de ser fácil, regular para algumas pessoas, outras ainda estão tendo dificuldade. Qual que é o maior desafio dela? Deixar ela reta. Então já adianto pessoal, não tem como deixar reto, porque ela tem ela não tem trilho igual da Magic Clip. Então vou pegar aqui, por exemplo, Senior ou da linha Wall. Ela tem esse trilho aqui, ó, que é ele quem faz correr a lâmina de um lado para outro. Por isso que essa lâmina, essa máquina, ela tem a molinha virada para baixo. Porque se fosse virado para cima, seria dispensável essa guia, esse trilho. E por que ele faz isso? Vou te apresentar. Corre no trilho por causa disso aqui, ó. Então é por isso que quando quebra, essa aqui às vezes entorta, mas ele continua correndo alinhado ainda, né? Mas se tiver as peças desgastadas, ela começa também a movimentar as lâminas. Então pode ser que a lâmina também não fique reta. Ou seja, com a lâmina nova, corre perfeitamente. É isso aqui que faz então guiar. Então tem ponto de apoio aqui e nessas duas pontas. Essa aqui já está desgastada, mas é só para apresentar mesmo a principal diferença. Então aqui, ó, como a molinha é virada para baixo, não precisa, essa peça não vai ficar correndo em forma de arco. É diferente desse aqui, por exemplo, ó, que não tem trilho. No caso, essa daqui é a mesma dessa. Não tem trilho, mas tem uma molinha que faz, aqui ó, com os ganchinhos para cima, que faz ele, que se encaixa aqui e corre de um lado para outro. Então é isso aqui que acaba ficando torto. É isso aqui que o pessoal está tendo dificuldade em entender. E por que a Magic Clip está aqui? Magic Clip. Por que a Panasonic está aqui? Porque a Panasonic é uma das máquinas que usa o mesmo sistema de molinha, como está aqui, ó. Só que não é perceptível essa movimentação da lâmina, porque ele só corre um trechinho, que nem está aqui, ó. Como está desgastado aqui, ó, é fácil de enxergar. Ele só corre isso aqui, ó, daqui para cá. Só esse movimento aqui, ó, praticamente não aparece a curva que ela faz. Mas eu vou dar um exemplo de como que ele vai aparecer. Se eu empurrar ele todo para cá, olha só, aqui ficou mais alto e aqui ficou mais baixo, porque aumentei o percurso de movimentação. E olha só, a lâmina é larga e a da QMEI ela é mais estreita. E é por isso que aparece essa diferença. Então aqui, ó, por ser a lâmina pequena, acaba não aparecendo igual a da Panasonic. Olha aqui, da Panasonic é mais larga do que a da própria QMEI. Então se a lâmina da Panasonic fosse mais curta, ia aparecer mais ainda esse torto. Então se empurrar para o outro lado, olha só, ele inclina para esse lado. E se empurrar para o outro lado, ele inclina para o outro lado. Então na verdade, essa lâmina está fazendo uma curva. É essa curva que é a maior dificuldade nessas máquinas. Então tá aqui. Aqui eu regulei certinho. Tá aqui, ó. Tá retinho. Tanto de um lado como de outro. Aí é que tá. Quando liga e para de um lado, olha só o que acontece. Desse outro lado aqui fica mais baixo e aqui fica mais rente. Mas em compensação, se eu empurrar para esse outro lado, se ele parar do outro lado, olha o que acontece. É esse lado aqui, ó, que acaba abaixando e aqui levantando. Então se for regular com a lâmina, com a tesoura, né, de um lado ou para em uma das extremidades, fica difícil, aqui ó, fica difícil conseguir uma regulagem reta. Então ele não, na verdade, ele não corre reto, ele faz uma curva. E o que a gente precisa? Deixar ele no meio, justamente para que ele possa fazer um desenho aproximadamente reto, para que não atrapalhe o corte de cabelo. Ou seja, ele tem que fazer com que o meio seja o ponto de regulagem. Essa aqui então tá regulado bonitinho. Essa daqui a mesma coisa. Tá aqui ó, no meio, e se você olhar de um lado ou de outro, tá reto, sem problema nenhum. E esse aqui ó, tá perfeito. Tanto é que se olhar aqui junto com a máquina, dá para ver que ele tá bem alinhado, tá bonitinho. Entretanto, tem algumas máquinas que ó, olha só o conjunto, ele tá torto, porque essa lâmina, para começar, não é dessa máquina. Isso aqui é da Wall. Aqui, como vocês podem ver, tem muita gente que faz isso. E às vezes pega uma máquina com uma molinha torta, ou molinha, ou a plaqueta, porque não tem um controle de qualidade igual uma Wall tem, né? Então essa daqui, ó, tá torto, mas mesmo assim dá para fazer um alinhamento. Olha só, coloquei essa daqui para fazer o alinhamento e ele tá levemente torto.
tá aqui, ó. Aqui tá um pouquinho mais alto. Por quê? Fizeram a regulagem inicialmente, jogado para um lado ou para o outro. Tá aqui, ó. Complicado enxergar por aqui, mas eu vou tentar. Então, aqui, ó, desse lado aqui tá reto, quase. Mas se eu jogar pro outro lado... Se eu jogar pro outro lado... Às vezes fica um pouquinho mais torto. Então, qual é a melhor regulagem? Melhor regulagem para essa máquina. Esquece desse alinhamento. Essa máquina aqui está fazendo muito barulho porque está esperando peça para chegar. Vai chegar essa peça aqui, ó. Porque essa aqui acabou desgastando. E esse aqui está fazendo muito barulho. Então, colocar a lâmina no meio. E daí partir para o alinhamento. Para começar, dá uma olhada. Esse aqui está muito para cá. E esse aqui está aqui, ó. Tá faltando espaço aqui, sobrando espaço aqui. Então, primeiramente, nós temos que alinhar essa, centralizar essa lâmina. Aqui já está centralizado, ó. Sem esquecer, considerando essas laterais. O que vamos fazer, então? Colocar essa lâmina, jogar um pouquinho mais para esse lado. Tá aqui, ó. Precisa aumentar esse espaço aqui. E daqui que a gente vai começar a fazer o alinhamento. E para fazer o alinhamento dele, ó, vamos trazer a lâmina para cá. Vamos centralizar. Ok. Centralizado. Aperta um parafuso. Ó, aperta o dedão para evitar que a lâmina movimente. Ele vai movimentar, mas que movimente o menos possível. Vai ficar solto. No caso, esse aqui tá solto para a gente poder movimentar ele aqui, ó. Vamos centralizar essa lâmina. Ó, pode ver que a lâmina já está centralizada. As pontas, inclusive, aqui, ó, dá para enxergar que está aqui e a outra bem no meio. Elas estão exatamente no meio. Então, agora a gente vai fazer o alinhamento. Aqui, ó, é a posição ideal que a gente deve fazer o alinhamento. Tá aqui, ó. Apertando, firmando um pouco só para evitar esse movimento. Vamos ver. Ó, ficou um pouquinho mais alto, mas é pouca coisa. Aqui, ó, a gente vai conseguir observar. Vou jogar de um lado e vou jogar de outro. Desse lado aqui ficou um pouco mais alto e esse lado ficou um pouquinho mais baixo. Então vou levantar um pouquinho aqui, ó, para deixar reto, porque eu quero apresentar justamente a dificuldade que algumas pessoas estão tendo com essa máquina. Ok, ficou retinho. Só que, ó, se essa lâmina parar desse lado, ele vai ficar inclinado. Então tá aqui, ó. Vou empurrar só para vocês enxergarem. Olha só o que acontece. Ele empurra essa lâmina para baixo. Então pode ver que ele fica mais torto ainda, ó. Se bem que... Ah, não. Ele tá torto para esse lado. Aqui praticamente quase que ficou reto essa lâmina com a carcaça, ó. Agora eu vou jogar para o outro lado. Vocês viram que vai ficar muito mais torto. Aqui, ó. Acabou levantando. Então, se olhar com relação à lâmina fixa, olha o que aconteceu. Levantou. Então, talvez isso ajude as pessoas que têm uma máquina dessa a melhor regular, a deixar melhor alinhado, para que obtenha melhores cortes de cabelo, melhor acabamento, melhores degradês. Essa é a dica atual.